Graças a paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria só de complementar a palavra dada do pastor Murilo, mas pegando um outro texto, um outro contexto, mas sendo a palavra de Deus, enriquece um pouco mais a nossa vida espiritual. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 5. Tem uma estrofe de louvor que nós precisamos meditar nesse momento. Que fala sobre o Espírito Santo, que eu gostaria de convocar você a fechar os seus olhos. Você fechar os seus olhos e cantar assim que você sabe. Diz assim, ó: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração, eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Há momentos que a gente tem que falar com o Espírito Santo. Há momentos em que você sente o seu coração um pouco apertado, um pouco turbado, e você tem que falar com o Espírito Santo, falar com Ele, que o seu coração você quer derramar no altar do Senhor. Queridos, o texto que eu apontei aos irmãos para nós lermos é como se você pegasse algo muito importante na sua mão e você sabe do valor e da importância daquilo ali, porque você acredita na importância e no valor, e você sabe que a venda daquilo ali pode ajudar você na sua vida pastoral, vai te ajudar muito, vai salvar a sua vida, não no sentido espiritual, mas vai salvar você de dívidas e vai colocar a sua vida em ordem. Tal é o valor e a importância daquilo ali. Você acredita nisso? Jesus, vou ler o texto ainda. Jesus, ele passa por uma terra, ele realiza um grande milagre. Jesus, ele tira de um homem, expulsa de um homem uma legião de demônios. Jesus, nesse momento, está numa cidade chamada Gadara, e ele faz esse milagre, ele limpa aquele homem, deixando aquele homem como um evangelista, como um missionário, aquele que vai anunciar. Mas o milagre que Jesus fez trouxe consequência para outras pessoas. E essas pessoas não queriam mais que Jesus permanecesse nessa cidade. Então era uma multidão de pessoas falando para ele: sai da nossa cidade. Jesus, ok, eu vou sair. E nessa saída de Jesus vai para uma outra cidade chamada Cafarnaum, em que existia ali também uma multidão, mas não para expulsar Jesus, para recebê-lo.
para receber Jesus com muita agrado. Aí ele desenvolve 2 milagres fortes. Um homem que era da sinagoga, muito chefiado, e o homem tinha poder ali. Então ele era conhecido, ele tinha nome. Mas o outro milagre que eu quero compartilhar com os irmãos era uma mulher anônima. A Bíblia não relata o seu nome. A Bíblia relata para nós o que é muito interessante. A Bíblia relata para nós o que eu acredito que isso aqui pode contribuir muito para ajudar a minha vida. E o que aquela mulher acreditava que ia ajudar a sua vida. Enquanto uma multidão suspirava que ali ao ver Jesus partir de Gadara, eu vou ler o texto, tá? Uma outra multidão esperava de braços abertos em sua volta a Cafarnaum e o recebe afetuosamente. No meio daquela multidão de Cafarnaum existiam 2 pessoas especiais, que eram pessoas especiais, que ansiavam ver Jesus. Eles ouviram falar de Jesus. Agora eles ansiavam ver Jesus, porque a esperança deles agora estava na pessoa de Jesus. Um chamava-se Jairo, é outra, só se conhece por uma mulher hemorrágica. Jairo era líder da sinagoga, ela, uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso, ela era excluída da comunidade religiosa. Ela não podia. Jairo era rico, ela perdeu todos os seus bens em vão buscando saúde. Jairo conviveu até os 12 anos com sua filha, e agora que ela estava à beira da morte, ela sofria de uma doença incurável. Jairo fez um pedido público. Jairo, diante de todo mundo, ele falou para Jesus: Jesus, olha, a minha filha está à morte, vem comigo. Ela aproximou-se silenciosamente e anonimamente de Jesus. Jairo aproximou-se primeiro. Jairo foi o primeiro a chegar, mas ela foi curada primeiro. Entende, irmãos? Nem sempre você chegar primeiro, você pode receber a bênção. E eu quero agora ler com os irmãos esse texto que eu particularmente achei maravilhoso, quando Deus começou a falar comigo de uma passagem que para nós é conhecida, mas o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus se renova a cada manhã. E o que Deus quer falar com você essa noite é algo muito especial. O que Deus quer falar comigo e com você essa noite é algo que talvez você tenha buscado, talvez você tenha lido, mas não tenha sido revelado ainda para você nessa noite. Ele quer fazer isso. Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes:
quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nela se apoderara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridos, eu preparei, inclusive, até um vídeo, mas eu acho que eu não vou botar, porque esse vídeo vai me levar 7 minutos. Esse vídeo vai me levar 7 minutos. É um vídeo que eu confesso, irmão, eu vi, eu tive aquele momento de lágrimas, porque foi uma coisa que mexeu muito comigo. Aquele momento em que Jesus, toda aquela dificuldade, sabe, mesmo sendo artistas fazendo, mas o que me levou foi isso aqui, foi eu lembrar dessa palavra aqui, foi eu me transportar a palavra de Deus, foi eu deixar com que ali o Espírito Santo de Deus ministrava em mim aquele momento que estava passando ali. Eu achei fantástico. Eu achei como Jesus é maravilhoso, como Jesus é bom, como ele nos ajuda. Então, eu queria falar com os irmãos um pouco hoje da fé salvadora e suas marcas. A fé salvadora e suas marcas. Então, o primeiro momento que eu quero falar com os irmãos é que, nascida no desespero, o que é a fé dessa mulher? Olha o versículo 26, vem comigo, o que diz? E muito padecera a mão de vários médicos. Ela vem de quê? Do desengano. Aquela mulher gastou o que ela tinha. E eu fico a pensar, porque hoje, trazendo o nosso contexto atual, eu fico pensando quando você descobre que você está com uma enfermidade e que vai precisar de cuidados médicos, mais presente ao médico. E quando você vai ao médico e vem um diagnóstico para você, e você vê que você se sente impotente diante agora desse diagnóstico, um pedaço de papel que veio para você, com algumas letras escritas, talvez algumas imagens, e você lê e te dá um resultado para você, e vem para você o desmoronar de toda aquela pessoa. E será que para aquela mulher foi diferente? Será que ela percebeu isso quando ela começou o seu tratamento? Será que quando ela teve no médico um diagnóstico falando, é isso a sua doença, e no outro, é a sua doença, mas ela toma esse remédio e tomava o remédio, a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Entrar no tratamento, se entrar no tratamento, se está no tratamento, mas você não vê a melhora. Aquela mulher, a fé dela nasce no desengano. A fé dela também é reflexiva. Olha o versículo 28, o que diz? Porque dizia, reflexiva, porque dizia, se eu apenas de tocar as vestes, ficaria curado. Ela ficava refletindo nisso. A fé dela, que nasceu devido a essa procura incessante da cura, como homem, com os médicos, ela não conseguia. Aí ela soube de Jesus e agora se tornou diferente. Veio uma fé agora reflexiva. Ela refletia, se eu apenas. Mas também é uma fé resoluta. É uma fé, ou seja, que age resoluta, age com convicção. Olha o 27, o que ele diz? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Vindo por trás dele, ela não só ficou na reflexão, pensando o que, não, ela agora age. Ela precisou tomar uma atitude, mesmo diante de todas as dificuldades que ela tinha, ela precisou tomar uma atitude. Eu paro para pensar e vejo que quantas dificuldades não se apresentam diante de nós.
dificuldades físicas, dificuldades espirituais, porque há momentos em que você está muito cansado, você não tem desejo de vir à igreja. Mas o que te leva a vir à igreja? O que te move a vir à igreja? O que me move é o amor por Senhor. O que me move é esse amor dentro de mim por Ele. O que me move é acreditar, como eu já falei com os irmãos, é acreditar no que um dia Ele disse. E Ele me convenceu, o Espírito Santo de Deus me convenceu. Então eu sigo com o meu coração voluntário, o meu coração cheio de amor, para dar a esse Deus que Ele, por tanto amor que Ele teve por mim, Ele entregou o seu Filho. E o seu Filho, de tanto me amar, o seu Filho entregou a vida para o perdão dos meus pecados, para me resgatar de uma morte. Sabe, irmãos? E uma dessas marcas dessa fé salvadora também, ela estabelece um contato com Cristo. O próprio versículo 27, ele me leva a isso. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, durante a multidão, o que ela fez? Tocou-lhe. Tocou-lhe. Então, por ele fala, tocou-lhe. Jesus tocou-lhe. De paz encheu meu coração. Ela não ficou só na expectativa de Jesus passar. Não, ela teve uma atitude. E, queridos irmãos, há momentos que precisamos ter atitudes em nossas vidas. Há momentos em que nós não podemos parar, só ficar parado, esperando coisas. Porque se ela ficasse parada, se aquela mulher ouvisse vozes que estavam dizendo para ela, não incomode o desce, se ela ficasse parada, olhando aquela grande multidão, é muito obstáculo, como eu vou conseguir? Não! Objetivo. Ela tinha um objetivo a ser alcançado. Qual era? O que ela ficou na reflexão? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Há momentos em que precisamos ter essa palavra de convicção, de acreditar de que Ele faz. Ou eu vim para a igreja só para quê? Eu preciso acreditar nesse Jesus que eu sigo. Eu preciso acreditar em que Ele me guarda, em que Ele me protege. Eu preciso acreditar que Ele supre as minhas necessidades, mas eu preciso acreditar também que eu preciso ter esforço, eu preciso me esforçar. E uma fé confessada em público. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de mostrar a sua identidade de cristão. Não é pegar um documento, um cartão da igreja, que olha, eu sou membro dessa igreja, não é isso não. Mostrar as suas atitudes, naqueles momentos de ter que responder, você responder, e se perguntar qual a sua religião, tem gente que hoje fica assim para responder. Não pensa que a coisa vai melhorar. Nada vai melhorar nesse mundo. A coisa vai piorar. E será que quando piorar, como vai ser? Se no momento que está achando ruim, eu já estou negando. Eu sou cristão. Sou. Não nego, eu não nego. Não nego. É isso aqui. E essa mulher, quando precisou da verdade, ela falou a verdade. Ela poderia ficar. Aqui está a palavra de Deus, o que ela disse aqui, né? 33, aqui comigo. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia, ela usando a consciência do que nela se operava, ela sabia o que aconteceu, ela tinha certeza que o milagre havia acontecido nela. Foi na hora que ela tocou. Jesus não deixou para depois.
E muita gente, às vezes, a gente cresce dentro de nós uma expectativa de que quando a gente ora, Jesus tem que fazer um milagre na hora. Não, Jesus tem a hora, o Senhor tem a hora. Cada um de nós aqui temos experiências com o Senhor no tempo dele. Ele quis que com ela fosse imediatamente. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que dela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Foi eu, Jesus. E aquela multidão que estava ali, tomaram conhecimento do que ela era. E quando foi questionado Jesus, ele falou: ela está limpa. Oh glória, ela está limpa. Entende, irmãos? Como sempre tem pessoas a questionar, como sempre tem pessoas a falar, mas nós temos um advogado, nós temos um bom advogado, um excelente advogado, um advogado dos advogados. Nós temos o Senhor. Eu quero falar com os irmãos de 3 características, gente. Eu vou ser breve nessas características dessa mulher. Porque o que a gente conhece, na verdade, é só isso. É só uma mulher que sofria de uma hemorragia. Eu fui Jesus procurado. Mas será que ela tinha vida? O dia a dia dela, o seu emocional, os seus relacionamentos, ela se relacionava com quem? Com quem que ela podia se relacionar? Essa mulher ela não tinha essa liberdade que nós estamos tendo aqui de estar numa congregação. Ela não podia estar com os irmãos da igreja. O seu círculo religioso fechou-se. A sociedade para ela acabou. Ela agora estava como um marginal, à margem. À margem. Então, quando houve toda aquela situação que para o conhecimento quem era, houve uma margem muito grande. Aí houve uma manifestação de nós. Ela está limpa. Ela está limpa. O sofrimento dessa mulher. Um sofrimento prolongado, sabe? Adquire-se uma enfermidade e a pessoa, ela está ali constantemente no médico. Tem remédios caríssimos, os irmãos sabem. Aí você vai no médico, o médico ele examina você, e agora esse examinar aí, entre aspas, tá? Porque é uma coisa louca, às vezes você senta ali, o médico sabe, nem te escuta, faz nada, aí pega, passa uma receita desse tamanho para você, você vai, compra os remédios e nada acontece, você vai no outro médico, ele muda todos os remédios. Nenhum remédio daquele ali que você está tomando vai servir mais para você. Vão ser outros remédios, outros preços, alguns remédios até mais caros. E essa mulher, ela vinha nesse processo. Olha só, um sofrimento prolongado. 12 anos. Jesus, 12 anos. 12 anos sofrendo. As mulheres, principalmente, elas podem saber bem o que é uma hemorragia. E essa mulher foram 12 anos. Não foi 3 dias, 4 dias. Não. Foram 12 anos. 12 anos. Foi um sofrimento de 12 anos. 12 anos. Sabe, irmãos? É um sofrimento muito longo. 4.380 dias. 105.192 horas. Que ela tinha uma hemorragia, não parava.
E quem sustentava aquela mulher? Como ela se sustentava fisicamente? Todo o seu sangue. Foram 12 anos de enfraquecimento constante, anos de lágrimas, como aquela mulher não devia chorar. Noites mal dormidas e de um sofrimento sem descanso e sem pausa. Sabe o que é um sofrimento constante? Era aquela mulher tinha 12 anos. E são coisas que nós precisamos, parecem coisas bem miúdas, rudimentares, mas são coisas que nós precisamos realmente meditar. Não é só uma mulher hemorrágica, não. Eu preciso saber que essa mulher, a vida dela, porque quem é mulher pode falar, não, eu quero saber dela, o que aconteceu com ela, porque eu também sou mulher. Esse sofrimento, talvez, o sofrimento que já tenha alcançado bem mais jovem, e às vezes a gente não sabe do nosso tempo aqui, pode de repente um sofrimento nos alcançar e a gente tentar solução em muitos lugares. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Interessante, né? O outro sofrimento dessa mulher era um sofrimento que trazia desesperança. Sabe quando você está passando, vamos usar esse termo assim, passando por um vento, e você começa a visualizar várias coisas, tentar várias saídas, e nenhuma daquelas ali está dando certo, e de repente começa a florescer dentro de você a desesperança. O versículo 26 diz assim: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Então, quando ela começou o tratamento, encheu-se dela a esperança. Eu tenho as condições iniciais no tratamento, eu tenho condições biomédicas, possivelmente vou fazer esse tratamento e vou me curar. Ok. Mas a palavra de Deus não diz isso. Diz que antes ia de mal a pior. A Bíblia diz que ela padecera nas mãos de muitos médicos. Um outro sofrimento é um sofrimento que destruiu seus sonhos. Havia um tempo na minha vida, eu declarava publicamente: eu não tenho sonhos. Não tenho sonho. Não tenho sonho. Eu já tenho sonho. O Senhor me fez, o Senhor colocou em mim vontades e coisas que eu entendo que são sonhos. E eu tenho falado com o Senhor que, se for da vontade de Deus, esses sonhos poderão se tornar realidade na minha vida. E essa mulher, ela tinha um sofrimento que destruía os seus sonhos. Eu não sei você, talvez você chega na igreja sorrindo, brincando, cumprimentando, mas você tem algo que ainda consegue destruir os seus sonhos. Um relacionamento conjugal, talvez, ruim. Um relacionamento com o filho ou com os filhos. Sabe? E tem coisas que destroem nossos sonhos.
sangue todos os dias. Com certeza tinha uma anemia profunda e uma fraqueza constante. O sangue é símbolo da vida. Então imagina aquela mulher com aquela hemorragia direta, constante, a sua anemia, a sua fraqueza. Eu preciso pensar nisso. Como eu disse aos irmãos, eu não posso nunca mais na minha vida, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver lúcido, enquanto eu tiver a visão para enxergar nesse texto, nunca mais ele vai ser na minha vida simplesmente uma mulher hemorrágica. Nunca mais vai ser. E espero que na sua vida também ocorra daqui para frente, juntando já os seus conhecimentos que você tem sobre esse texto, isso venha agregar um pouco mais na sua vida, nos seus conhecimentos, porque sempre é bom a gente ter conhecimento um pouco a mais. O sangue é símbolo da vida. Estava morrendo pouco a pouco. Ela estava morrendo pouco a pouco. Essa mulher havia chegado à estação desesperança. Ela estava sem esperança. Foi então que ouviu falar de Jesus. Eu digo para os irmãos que a minha vida, eu cheguei num ponto, não com essa enfermidade. A minha enfermidade era espiritual. Eu cheguei num ponto que eu estava desesperançado, assim, sabe? Era um problema sério, porque quando você chega nesse ponto, isso reflete dentro da sua família, na sua casa, com a sua esposa, com suas filhas, dependendo do grau daquilo ali, com seus vizinhos, na sua roda de amigos, isso reflete lá dentro. E para essa mulher também, sabe, ela chegou nessa estação da desesperança e ela ouviu falar de Jesus. E eu ouvi muito falar de Jesus. Mas o mundo me atraía, sabe, assim, não de uma forma exagerada, mas o suficiente para me afastar de Jesus. Até que eu cheguei ao ponto que essa mulher estava pronto para morrer. Aí ele se colocou no caminho e abriu os braços e falou: Cleber, é hoje. Entende, irmãos? E sem apelo, com lágrimas, com arrependimento, eu ouvi a voz do Senhor e acreditei na mensagem. E graças a Deus nunca me desviei, nunca. Tive fraquezas, conforme você possivelmente tenha tido. Às vezes vontade, sabe? Conforme diz aí, ter um chumbo, de chutar o balde. Mas o Senhor nunca permitiu. Nunca permitiu. Talvez você pode estar assim, com alguns pensamentos que te levam, sabe, à fraqueza. A fraqueza. Mas o Senhor essa noite Ele espera de você um toque. Lá foi um toque literal. Aqui é um toque espiritual. Aqui você falar com Ele, tocá-lo com seu coração, tocá-lo com suas palavras. Eu quero concluir com os irmãos dizendo que aquela mulher, Jesus falou, ao versículo 24, isso aqui que é o fechamento maravilhoso. Diante de tudo que ela passou, isso aqui é um fechamento para ela maravilhoso. Jesus falando, e ele lhe disse: filha, já viu a intimidade? Agora, ela não era filha.
Agora há uma intimidade. É o que essa noite o Senhor te chama, filha, filho. A tua fé te salvou. Ele poderia dizer para ela: a tua fé te curou. Mas aqui já existia algo diferente. Aqui já havia o ouvir da voz e ser convencido pelo Espírito. Aquilo ali foi algo que não foi só a cura física. Ali acontece um outro lado, que é a cura espiritual. Que ela alcança, vai-te em paz. Porque ela não tinha paz, ela tinha paz. Não tinha paz. Há 12 anos ela não tinha paz. Fica livre do teu mal, que aquele era um mal que atormentava aquela mulher. Eu, queridos irmãos, digo: não sei o mal que atormenta a sua vida. Pastor, é qualquer coisa que não é boa, que não me traz felicidade, qualquer coisa que me traz preocupação, qualquer coisa que tira a minha paz, é mal, é um mal. É um mal. Pode ser um mal financeiro. Pastor, se sob sacudido vai cair uma moeda. Você fica alegre assim? Não fica. Ninguém fica. A saúde. Pastor, eu estou com um troço que eu não consigo, médico não descobre, ninguém sabe, mas eu sinto essa dor, ninguém descobre essa dor. É um mal que atormenta, tira a tua paz. Tira a tua paz. Vá em paz, fique livre. Fique livre desse sofrimento. A bênção com que Jesus despediu aquela mulher é uma promessa para você hoje. Isso aconteceu lá atrás, mas essa promessa é para você e para mim hoje. Hoje. Eu vou repetir o que eu falei aqui, já falei mais uma vez. Se eu não acreditar que Jesus faz, se eu não ter fé que Ele é o meu Deus, é o meu Salvador, o meu Criador, o meu sustentador, o meu protetor, se eu não crer nisso, não há razão nenhuma de eu vir para a igreja. Eu preciso colocar essa fé em ação. Eu preciso colocar nele toda a minha esperança, convicto de que, se for da vontade dele, vai acontecer. Porque às vezes tem pedido nosso que não bate com Jesus. E eu já disse, ele não quer perder nenhum de nós. Ele não vai dar coisa que vai te afastar. Às vezes oramos. Ele te abençoa. Aí o que você faz? O que você faz? No outro domingo estou cansado. No outro domingo chega atrasado. No outro domingo não vem. Fechou. Mas eu orei, pedi a ele a bênção. Talvez o que trouxe aqui foi o medo, o receio, a angústia, ou uma hemorragia existencial. Alguma coisa está se esvaindo na sua vida. Eu sempre trago o lado da fé. Fé. A sua fé, como é que está a sua fé? Se lembra? Verde, amarelo e vermelho. Como é que está a sua fé? Contudo, hoje e agora, você pode voltar para casa. Olha que palavra profética para a sua vida. Hoje, agora, você pode voltar para casa livre,
perdoado, perdoada, salvo, salvo. Eu quero fazer igual Jesus, sem essa comparação, que não existe eu comparar nada, mas é um termo para que se entenda. Antes que os irmãos, o que Jesus falou, eu quero introduzir essa palavra do mestre, dizendo que vai em paz, fique livre do seu mal, assinado Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero convidar a equipe do louvor.